Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo exclusivo, um conteúdo da X Liberté, a plataforma voltada para o universo feminino. Hoje vamos mergulhar em um universo que é de todas nós, o prazer feminino. É um assunto que muitas de vocês nos pediram e que, bom, faz parte do que a gente chama de urgências ocultas das mulheres brasileiras. Vamos falar sobre desejo, orgasmo, os mitos que nos cercam e principalmente sobre o poder do autoconhecimento. E antes da gente começar de verdade, queremos convidar vocês a conhecerem tudo que a X Liberté oferece. Na plataforma xliberté.com você encontra materiais totalmente gratuitos, como, por exemplo, jogos de deboche para se divertir com as amigas e até mesmo com seu parceiro ou parceira. Tem playlists com músicas para se masturbar, playlists com músicas para transar e também contos eróticos e sáficos super elegantes com narrativas baseadas na cultura da mulher brasileira. Tudo isso, sabe, sempre focando em auxiliar a mulher em uma nova visão e na quebra de tabus. Anota aí, xliberté.com, muitos conteúdos são gratuitos e feitos pensando em você. E o tema de hoje é perfeito para começar essa jornada, né? Porque o primeiro ponto que as fontes que a gente analisou trazem é uma desconstrução. Uma desconstrução fundamental, eu diria. Exato. Uma das fontes da psiquiatra Carmita Abdo propõe que a gente repense a própria ideia de libido. Sim, porque existe uma pressão enorme para que o desejo seja algo constante, né? Sempre ligado a tesão. Isso. E o que ela diz é que a libido é, antes de tudo, energia vital. Energia para a vida. Exatamente. A mesma energia que te move para o trabalho, para encontrar amigos, para criar. O desejo sexual é só uma das manifestações dela. Entender isso já é libertador. Com certeza. Tira um peso, né? E os dados que ela traz reforçam isso. Muito. A pesquisa mostra que entre 7 a 8% das mulheres brasileiras simplesmente não se interessam por sexo. Não sentem falta, não sofrem com isso. E isso é fascinante, porque normaliza. Totalmente. A energia dela só está direcionada para outras áreas. Carreira, esportes, artes. E tá tudo bem. Não existe um jeito certo de funcionar. O que me leva a um outro conceito que as fontes acadêmicas mencionam bastante. O tal do modelo biopsicossocial. E isso, parece um palavrão, né? Mas a ideia é bem simples. Ajuda a gente a entender. A função sexual feminina não é um interruptor de liga e desliga. É um ecossistema. Um ecossistema, gostei disso. Sim, influenciado por fatores biológicos, tipo hormônios, psicológicos, como estresse, autoestima. E os sociais, imagino. O relacionamento, a cultura. Perfeito, é isso. Na prática, quer dizer que uma crise financeira, uma briga, o envelhecimento, tudo isso afeta diretamente essa energia. Não é uma falha pessoal. É uma resposta do corpo e da mente ao que está acontecendo na vida. Exatamente, a vida real invade o quarto. Tentar separar o sexo do resto da vida é uma fantasia, e reconhecer isso já alivia uma culpa que, nossa, muitas mulheres carregam. Esta palavra, culpa, é muito forte. E ela parece ser o gancho perfeito para o nosso próximo ponto, que é orgasmo. Ah, o orgasmo. É aí que a pressão por performance chega no ápice, né? E a realidade é muito mais diversa do que o cinema vende. Nossa, muito mais. Tem um dado no material da Carmita Abdo que divide a experiência feminina em 3/3. E é um soco no estômago do senso comum. Eu fiquei chocado quando eu li. 1/3 das mulheres, segundo a fonte, não atinge o orgasmo. De jeito nenhum. 1/3 é muita gente. É muita gente. 1/2 consegue, mas só com estimulação direta do clitóris. O que já quebra um mito gigantesco sobre penetração. Totalmente. E só o 1/3 final consegue o orgasmo tanto pela via clitoriana quanto pela vaginal. O que essa estatística faz é pulverizar a ideia de que existe um orgasmo certo. Exato. Essa diversidade é a norma, não a exceção. E aí fica a pergunta: quanta frustração nasce da busca por um ideal que, na verdade, é a experiência de uma minoria? É exatamente aí que entra o conceito médico de anorgasmia. As fontes definem como uma dificuldade persistente em atingir o orgasmo, mesmo com a excitação, que causa sofrimento pessoal. A palavra-chave é sofrimento, então? É a chave. Se a pessoa não se sente mal com isso, não é um distúrbio. É só o jeito dela funcionar. Entendi. E se a anorgasmia é tão presente,
O que as fontes apontam como as causas? Por onde a gente começa a desatar esses nós? Bom, os nós são muitos e, interligados. As fontes dividem em 3 grandes grupos. Primeiro, as causas médicas. Coisas do corpo mesmo. Isso, doenças como diabetes, endometriose ou até o uso de alguns remédios como antidepressivos. Faz sentido? E o segundo grupo, imagino, é a mente. É o campo de batalha principal. Estresse, ansiedade, depressão, tudo isso atrapalha. Mas os estudos destacam muito a baixa autoestima e a preocupação com a imagem corporal. Se a cabeça não está presente, o corpo não responde. Exato. Se a mente está ocupada se julgando, a energia do prazer não flui. E o terceiro nó, claro, é o mundo lá fora, a sociedade. As causas socioculturais. As mais profundas. Educação sexual repressora, culpa que vem da religião, a pressão da mídia por uma performance que não é real, são barreiras mentais gigantescas. Ok, o cenário é complexo. Mas então, qual é o caminho? As fontes parecem concordar em um ponto central. Todas elas convergem para uma única palavra: autoconhecimento. A exploração do próprio corpo? Exato. Tem uma citação ótima da sexóloga Mary Williams que resume tudo. Ela diz: é muito difícil saber o que nos dá prazer se não há conhecimento sobre nosso próprio corpo. Parece óbvio, né? Parece, mas na prática, os números mostram que não é. Nem um pouco. A pesquisa da Carmita Abdo, de novo. Enquanto 1/3 das mulheres brasileiras nunca se masturbou, o número para os homens é de apenas 3%. A diferença é absurda. É um retrato de 2 mundos. É um abismo. E mostra como o corpo da mulher foi tratado como um território a ser descoberto pelo outro, não por ela mesma. E as pesquisas, como uma monografia da Unirages, mostram que a masturbação é quase uma terapia. Como assim? Melhora o conhecimento corporal, eleva a autoestima e, o que é crucial, aumenta o potencial de ter orgasmo na relação a 2. Uma coisa alimenta a outra. Então não é sobre substituir a parceria. De jeito nenhum. É como aprender a falar sua própria língua do prazer, para depois poder conversar com alguém. E tem um detalhe ainda mais profundo que um estudo da FSC-PA trouxe. Sim, esse é incrível. O mais importante não é a frequência da masturbação, são os sentimentos associados a ela. Como assim? Quando a prática vem com sentimentos positivos, tipo poder, satisfação, autonomia, ela melhora a função sexual como um todo. Mas quando vem carregada de vergonha e culpa... É feito ao contrário. Exatamente o contrário. Nossa, isso é muito poderoso. A batalha mental, então. É sobre ressignificar o ato como autocuidado. É incrível como falar abertamente sobre isso já é libertador. E para quem quer começar essa jornada de autoconhecimento, mas não sabe por onde, a plataforma da X Liberté é o lugar perfeito. Lá no xliberte.com, por exemplo, vocês encontram contos eróticos escritos a partir da perspectiva da mulher brasileira, que são ótimos para despertar a imaginação e se conectar com os próprios desejos de uma forma elegante e segura. É uma ótima ferramenta, porque ajuda a construir um imaginário mais positivo, né? O que me lembra de outro mito que as fontes ajudaram a gente a derrubar. Qual? A relação entre religião e prazer. Existe essa ideia de que a prática religiosa é sempre um freio para a sexualidade feminina. Ah, sim. Uma culpa que muitas mulheres carregam. Achar que precisam escolher entre a fé e o prazer. Pois é, e uma das fontes mais surpreendentes que a gente analisou foi um estudo que comparou a função sexual entre mulheres brasileiras praticantes e não praticantes de religião. E o que eles esperavam encontrar? A hipótese era essa mesmo, que as mulheres religiosas teriam uma vida sexual pior. E o que os dados mostraram? O oposto da hipótese. A pesquisa não encontrou nenhuma diferença significativa entre os 2 grupos. Uau, isso é contraintuitivo. Muito. A religiosidade, por si só, não determinou uma pior função sexual. E por quê? Qual a explicação dos pesquisadores para isso? O estudo levanta algumas possibilidades. A primeira é que outros fatores pesam muito mais. Como a qualidade do relacionamento. Exato, qualidade do relacionamento, educação, saúde mental. A segunda é que o Brasil tem uma diversidade religiosa enorme e talvez um movimento crescente de valorização da liberdade feminina esteja mudando esse cenário.
Então a espiritualidade e a sexualidade não precisam ser inimigas. Não precisam. A conclusão é que o problema talvez não seja a fé, mas como a culpa é usada em certos discursos. Os pilares da vida real são mais determinantes. Entendi. O que nos leva ao nosso último ponto de análise. E talvez o mais delicado de todos. Sem dúvida. Falamos de barreiras psicológicas, culturais, mas infelizmente para muitas mulheres, essas barreiras são cicatrizes de traumas muito reais. Sim, e precisamos falar disso com muito cuidado. Uma pesquisa de mestrado da USP, com mulheres que buscavam tratamento para disfunções sexuais, trouxe um dado estarrecedor. É muito pesado. Dentro dessa amostra, quase 22%, ou seja, mais de 1 em cada 5, tinha um histórico de abuso sexual. 1 em cada 5. E o dado mais alarmante para mim foi sobre o agressor. Sim, na esmagadora maioria dos casos, era alguém próximo, do círculo de confiança. A figura do estranho, do monstro no escuro, foi menos de 8% dos casos. Isso é terrível, o perigo dentro de casa, dentro dos laços que deveriam proteger. Exato. E as consequências desse trauma na vida adulta, na sexualidade, são devastadoras. Os números mostram isso. Quais foram os principais impactos? A prevalência de depressão foi quase o dobro no grupo com histórico de abuso. E na sexualidade, o impacto foi direto. 74% delas relatavam desejo sexual hipoativo. A falta de desejo. Isso. E a anorgasmia primária, a condição de nunca ter tido um orgasmo, foi quase 3 vezes mais comum nesse grupo. São números que mostram uma ferida que o corpo não esquece. Não é só uma questão de prazer, é uma questão de saúde, de cura. É exatamente por isso que a conclusão do estudo é tão importante. Ele reforça a necessidade de os profissionais de saúde fazerem uma busca ativa, perguntar, de forma sensível, sobre histórico de violência. Porque não dá para tratar só o sintoma. Não dá. Não se pode tratar a falta de desejo sem entender e acolher a causa. É sobre oferecer um tratamento que seja não apenas técnico, mas profundamente humano. É um mergulho intenso, difícil às vezes, mas que ilumina demais a complexidade e a resiliência da experiência feminina, né? Totalmente. E depois de tudo que a gente conversou, fica uma reflexão para todas nós. Se a libido é essa energia vital que pode ser direcionada para tantas áreas, de que formas o nosso autoconhecimento sexual e a apropriação do nosso prazer poderiam potencializar também nossa carreira, nossa criatividade e nossa autoconfiança no mundo? O que acontece quando uma mulher se torna protagonista do seu prazer em todas as esferas da vida? E assim chegamos ao final de mais um bate-papo da X Liberté. Esperamos que essa conversa tenha sido tão transformadora para vocês quanto foi para nós. Agradecemos a todas pela audiência. Para continuar esta conversa e ter acesso a mais conteúdos que transformam, não se esqueçam de visitar a X Liberté no xliberté.com. Lá você encontra materiais gratuitos, como aqueles jogos de deboche para se divertir com as amigas, com o parceiro ou parceira, as playlists com músicas para se masturbar e as playlists com músicas para transar. E claro, os contos eróticos e sáficos elegantes, baseados na cultura da mulher brasileira. Tudo sempre focando em auxiliar a mulher em uma nova visão e na quebra de tabus. Acesse agora, xliberté.com. Lembrando que o acesso ao conteúdo completo da plataforma X Liberté é exclusivo para maiores de 18 anos. Respeitem essa orientação. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo carinhoso e lembrem-se, vocês são incríveis, poderosas e merecem todo o prazer e bem-estar do mundo.